né? Então, a gente já teve 2 reuniões com os consultores que vão fazer, e eu achei necessário a gente falar um pouco, falar, bem, o que a gente vai passar para eles, para que eles possam entender e montar uma proposta. Então, eu separei aqui essas 2 horas, eu vou fazer alguns exercícios da gente poder trabalhar junto. Por isso que eu decidi ser presencial, para que pudesse ser uma forma de interação. E vocês online também podem, em todo momento, falar, não precisa levantar a mão, porque senão a gente não consegue projetar aqui na tela. Vocês têm liberdade para falar, e eu gostaria que todo mundo falasse mesmo, tá? Nós vamos ter 2 horas, então dá para fazer bastante coisa, dá para a interação também acontecer. Então, se eu marco uma coisa de meia hora, só uma pessoa fala, não adianta, mas então dá para todo mundo participar. O que acontece, tá? Eu fiz um exercício no Figma aqui, eu vou mostrar para vocês primeiro o que a gente tem para trabalhar, depois a gente volta para fazer. Então, o que eu fiz aqui, ó, nessa tela aqui eu coloquei 4 pontos que a gente vai são perguntas, não são respostas, sabe? Eu só coloquei para a gente ver. E assim a gente entende quem é o público-alvo. A gente vai precisar fazer um redesign da marca, a gente vai mudar o site, por que não pensar em fazer uma marca nova também? A gente fez com o Dex Finder, ele já está sendo usado. A ideia é que a gente também pense, não é o momento de pensar no novo logotipo. Então a gente vai discutir isso aqui junto, tá? Vai discutir se vai entrar recursos ou sair recursos. Então, posso colocar coisas novas no site? Dá para colocar? Não dá? Tem coisas que estão lá que precisam ficar realmente, né? É um momento de a gente parar e pensar. Não quer dizer que não é importante, mas quer dizer que às vezes foi uma estratégia que a gente usou naquele momento que já considerou vocês aqui não precisa de destaque. Isso aqui pode virar uma página separada do site e que a pessoa encontra por algum caminho. Mas não necessariamente tem que estar na home, não necessariamente tem que ter algum destaque. Então é o momento de parar e pensar, tá? E remover e inserir, tá? Esses 2 pontos. Também vamos fazer uma atividade que eu fiz aqui, que é separar todos os itens que eu vi no menu. Todos os itens do menu estão aqui. Que está dentro do sobre, está dentro de critérios, está dentro de rede, o contato e a minha BVS. Eu preciso de tudo isso. Está faltando alguma coisa? Eu posso reorganizar diferente? Ao invés de estar no menu, não pode ser uma página inteira onde contempla esse conteúdo de alguma forma mais agradável? Então, é uma forma da gente parar e pensar. Depois de a gente analisar esses pontos aqui, vocês vão validando, eu vou fazer com vocês o exercício de montar elementos que deveriam estar numa home. Isso é importante, por que nunca teve na home? Né? Ou então, o que a home tem que pode ser removido? Então, a gente vai fazer, com base nesse menu e outros cards que vocês vão me dando, a gente vai colocar tudo nessa caixa da home. Certo? Outro ponto que a gente vai fazer é analisar se isso tem que estar no menu. A gente vai reorganizar o menu para que a gente passe para o consultor o que a gente espera. Está escrito em pedra? Não. Pode ser que a gente modifique isso no futuro, mas ele vai pegar a nossa ideia e falar, a gente está pensando nisso daqui. Ao invés de a gente falar assim, olha o site atual e faça uma versão mais bonita. Não é isso que a gente quer. A gente quer parar e pensar. Esse elemento aqui faz sentido estar aqui? Por que está na home? Eu olhei lá vários sites. E o que eu fiz aqui? Ó? Deixa eu puxar para vocês poderem entender. Aqui no Figma, eu coloquei também uma outra página que é o seguinte, ó. Eu listei aqui tudo que está meio amarelado, significa que não é um link do Linux. Olha quanta coisa na home não fica no Linux. Então, alguma coisa está errada. É o site de quem? É o site da Linux ou é o site dos outros? Né? Se é o site dos outros, por que eu não dou uma explicação antes da pessoa clicar lá? Né? Então, para não sair fazendo a mesma coisa e mandar eles fazerem link para todo lugar, a gente não para. Olha quanto amarelo tem aqui. Será que a gente fez certo nesse momento ou não? Por exemplo, esse aqui é o menu puxado também. Dentro do menu também tem alguns pontos, mas olha como o menu tem menos pontos amarelos. Né? Por que esses menos pontos amarelos não estão na home? Né? E aqui também, por exemplo, eles têm todos os itens para a gente poder avaliar um por um, né, da seção da home, ver o que funcionou e o que não funcionou. Tudo bem? Então, o primeiro ponto que eu vou fazer, se alguém quiser na internet, me interrompa, porque eu não estou vendo vocês no momento, tá? Eu vou começar aqui por esse ponto do filme aqui, para a gente tentar entender este ponto aqui. Eu vou deixar aqui
uma discussão de uns minutinhos para a gente poder pensar se está faltando uma coisa, se é, se não é, por que que isso aqui é relevante. E além de eu colocar, eu chutei esses daqui, tá? Mas além disso aqui, eu posso colocar uma anotação de que isso aqui é mais importante do que o outro também. Então, eu vou tentar achar uma ordem e dar um ok. Ó, isso aqui de repente já vai para home, que a gente já facilita a próxima atividade que a gente vai ter. Tudo bem? Então, para a gente não ficar também sem limite, eu vou deixar aqui 10 minutos e aí eu vou ouvindo vocês. Quando bater 10 minutos, a gente vai parar esse assunto. Quer dizer que ela nunca mais vai mexer? Não. Quer dizer que nesse momento a gente entendeu que foi uma discussão boa. A gente vai para uma outra discussão, senão a gente fica preso no mesmo lugar. E no final sobra tempo para a gente falar outras coisas. Tudo bem? Se sobrar tempo, a gente vai se ajustando aí. Então, a partir de agora, eu vou ouvir de vocês aqui presente, vocês online. Só cada um falando uma vez, a gente vai tentar entender. Eu não comecei a gravar ainda, né? Pode gravar, então. Se estiver gravando. A gente não uma parte da explicação, mas sim. Não, tá gravando, tá gravando. Que bom. Então, tá aberta a discussão. Quem que é meu público-alvo? São os estudantes? São eles que entram aqui? Então, beleza. Então, tá certo, ele está aqui. Né? Tá certo, tá. Aqui do lado. São os pesquisadores? Também. Não estão certos. São pesquisadores. É para a rede que eu faço esse site? Mas eu colocaria isso mais desdobrado. Dobrado quer dizer bibliotecários, editores e coordenadores. Então, vale a pena ramificar um pouco essa parte aqui. Eu Sueli, acho, mas Bem, eu vou colocar embaixo dos que você considera que o que é minha rede? De trabalhar. São os profissionais de saúde? Certo. Tem outras pessoas que navegam também aqui? Sei lá, uma pessoa comum, por algum motivo ela iria entrar aqui? Usuário normal? Eu acho que direto na Lilacs, não. Eu acho. eu acho que depende Porque do tem estilo do que usuário. Eu não conhecer. entraria, eu Sueli, paciente não entro, mas tem gente que entra, tipo o Renato entrava. Ah, mas o Renato, ele conhecia, ele trabalhava aqui. Eu também entrava. Um de fora, eu acho que não entraria, porque não. É mais literatura científica e tem. Fora essa ramificação, tem mais algum público que deveria pensar isso aqui? Posso colocar um ponto? Pode. Sim. Então, sabe o que eu acho? Eu vejo, às vezes, o portal da Lilacs uma coisa muito misturada, como era o nosso portal da BVS, o regional antes, sabe? Então, assim, será que a gente não precisa trabalhar isso? Eu vejo, por exemplo, os pesquisadores, eles olham o Lilacs como uma fonte de informação. Então, para mim, a prioridade é para os pesquisadores, para usar a Lilacs como fonte de informação. Será que, na minha concepção, é esse o lugar de colocar informação para a rede? Então, assim, ele mescla como a gente mesclava no portal anterior da Biblioteca Regional em Saúde. Então, a gente precisa, acho que, pensar nesse objetivo desse portal, para definir esse público e para quem que a gente vai passar essa informação. Então, assim, fica uma coisa muito, muito mesclada nesse sentido. E para, se for o usuário final, se for o pesquisador, aí, Sueli, a gente retoma aquela discussão de ter que ter um instanciamento disso, né? Então, acho que tudo isso a gente precisa definir muito bem para fazer esse novo portal. Câmbio. Deixa eu ver. Mas se é só para esse usuário final, Rose, você acha que não mostra os outros conteúdos? Aí a Jo vai falar. Agora eu entrei aqui só para ver quem está levantando a mão. É a Jo. Não, deixa eu só complementar um pouco. Eu acho que essa fala da Rose, que eu concordo também. Talvez assim, se a gente chegar numa conclusão de que as informações para a rede, né, precisam estar também, né, informação para bibliotecário, enfim, eu acho que a gente tem que deixar isso muito claro na home, né? Então, eu sei que não é exatamente esse momento que a gente já vai definir como vai ficar o conteúdo na home, né, nesse momento da discussão, mas se a gente chegar realmente nessa conclusão, porque também tem muito material para a rede, né, Su? É isso que a Rose falou, tem muito material no portal e tá bem misturado, né? Então, se a gente for manter todos os públicos, eu acho que a gente tem que conseguir separar bem e ter esse direcionamento, sabe? Para o bibliotecário entrar, ele saber o que ele vai acessar como bibliotecário. E o usuário final, ele entrando, ele também saber exatamente o que ele vai acessar como usuário final, né? Não misturando os conteúdos. Câmbio. Mais alguém aí?
Olha, uma das alegações que eu sempre ouvi é que, assim, se está lá no Rede BVS, não fica tão claro para quem não. Para quem está na. Para quem é bibliotecário da rede, pode ser que já esteja um pouco mais acostumado. Mas se eu sou um bibliotecário, quero pesquisar na Lilacs, ou quero acessar a Lilacs, ou quero saber sobre a Lilacs, muito provavelmente ele não vai saber que ele teria que ir para o site do Rede BVS, por exemplo. Outra coisa é a questão da marca também. Eu acho que talvez um dos principais, na minha opinião, tá? A Lilacs, ela mantém uma metodologia, na verdade, inclusive, né, a BVS, ela surgiu em cima de uma plataforma, de uma metodologia, de uma rede já consolidada da Lilacs. Então, assim, me preocupa a gente não dar o devido destaque a essa metodologia e toda a plataforma que ela sustenta, sabe? Certo. Então, por esses dois motivos é que eu penso que a gente deveria manter os conteúdos. Primeiro porque, quero saber como é que esse negócio funciona. Esse negócio quer dizer a Lilacs, tá? Então, onde que eu vou? Eu vou no site da Lilacs. Qualquer pessoa pensaria, se eu quero saber sobre a Lilacs, eu vou no site da Lilacs, eu não vou no, sei lá, na WIRM, ou eu não vou no site da rede, ou sei lá, nem sei que existe site da rede, sabe assim? Se eu quero saber sobre a base das Lilacs, eu vou no site da Lilacs e pronto, acabou. Eu acho que esse é o primeiro pensamento de qualquer pessoa, seja ele bibliotecário ou não, né? Seja ele editor ou não, seja ele estudante ou não. Acho que a primeira coisa que ele vai pensar, minha revista está indexada na Lilacs, então eu vou no site da Lilacs para ver como é que está a situação. Então, é isso que a primeira. O nosso usuário, ele não é só o pesquisador. Mas, assim, tem um problema em ter todos que nem a gente tem 3 usuários, 4 usuários ali para eles. Não tem nenhum problema no site atender os 4. Talvez separar, como a Joanita falou, em sessões que falam, essa sessão ela foi pensada para o pesquisador, para o estudante, para a rede. Essa sessão foi pensada no profissional. Ou as sessões até podem se misturar em algum momento, mas não existe nenhum problema nisso. Se o cara está querendo saber um pouco mais, ele vai ter uma sessão que ele se identifica. E aí pode ser que o site fique em 4 blocos, de repente a home, ou o menu fique em 4 blocos, eu não sei. Mas eles se encontrem, mas tudo bem. A gente está falando assim, esse site tem que atingir esses 4 segmentos aqui, né? Onde a rede ainda tem uma ramificação que pode ser dentro da seção de rede, não precisa ser na home, não precisa ser aqui, né? É um clique talvez a mais, ou um clique já explicado, ó, essa seção é para usuários, editores, bibliotecários e tudo mais. Bem? Então, assim... Eu não sei se editor se identifica como rede, por exemplo. Eu ia comentar sobre isso, Su. Na verdade, eu ia perguntar se ali em rede a gente está considerando bibliotecários e editores. Seriam esses 2 grupos? Porque eu acho que pode separar, né? O editor, a gente considera como rede, viu? Tanto o editor como o bibliotecário como o coordenador. São 2 perfis diferentes de atuação. Vou dizer por mim, na minha concepção, são todos rede. Mas o que o editor buscaria no portal da Lilacs é bem diferente do que um bibliotecário buscaria, né? Sim, por isso que tem que desmembrar e a gente tem conteúdo separado para eles. Né? Tanto para o editor, quanto para o coordenador, quanto para o bibliotecário de centro cooperante. Uhum. Eu acho que desse grupo aí de público-alvo, né, eu consideraria nesse momento a rede, assim, considerando que a gente tem esse tipo de material hoje no portal da Lilacs, né? Acho que eu consideraria a rede, dividindo entre esses 2 grupos, editor e bibliotecário. Eu entendo que o coordenador, ele acaba entrando um pouco nesse grupo de bibliotecário, né? Ou as informações para ele, para editor, eu acho que para editor e para bibliotecário serve para o coordenador. Eu vejo um pouco assim, posso estar enganada. Mas eu entenderia o coordenador dentro do escopo do bibliotecário. E nesses outros 3 itens, eu acho que profissional da saúde não pesquisa na Lilacs, não pesquisaria, não sei, posso estar bem enganada, então eu não consideraria o profissional da saúde como um usuário do portal da Lilacs. E estudante pesquisador, eu deixaria no mesmo bloco, como um tipo de usuário, sabe? Porque o pesquisador, ele vai
buscar referências para aquela pergunta de pesquisa que ele tem, né? Ou para aquela disciplina que ele dá Então, aula, enfim. Cortou? Cortou? Cortou. Então, Cortou. voltou? Cortou. Voltou? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, e aí, eu não sei que parte que cortou, mas o que eu estava comentando é que eu acho que o estudante e o pesquisador, ele tem uma jornada de usuário muito parecida, porque ele vai sempre buscar referência para aquela pesquisa, né, que ele tem, para aquele artigo que ele está desenvolvendo, para o TCC que ele está fazendo, ou, enfim, para a disciplina que ele ministra. Então, eu acho que a jornada do pesquisador e do estudante é muito parecida, eu deixaria no mesmo bloco os dois juntos. E, né, deixaria esse outro, tiraria o profissionais da saúde, eu acho que não é um usuário portal da Lilacs, e deixaria o editor como um e o bibliotecário e coordenador como outro grupo, né? Um pouco da Olha, minha visão, assim, eu separaria em 3 grupos, né? Estudante, pesquisador junto, editor e bibliotecário e coordenador junto. Então, mas dois. eu acho que estudante e pesquisador realmente tem uma jornada parecida. Chamado de ensino. É pesquisa, né? Eles estão lá para fazer uma pesquisa. Eu vou fazer o TCC, ele vai lá e consulta a Lilacs. Né? Pesquisador, digamos. Eu acho que se colocar o pesquisador, tá ok. Agora, o profissional da saúde que não acessa a Lilacs, eu já acho problemático. Porque a Lilacs tem protocolos, tem guias, tem revisões sistemáticas. Se um profissional da saúde não entra na Lilacs, a gente está com problemas, né? Ele deveria saber que ele tem recursos dentro da Lilacs para fazer ou atendimento clínico ou estabelecimento de políticas públicas de saúde. Então, aí assim, eu até acho que é interessante essa visão, porque se ele não está usando hoje o sentido de destaque nisso, você acabou de falar um motivo para a gente melhorar a interface para ele. Né? Então, eu deixaria ele ali. Talvez se a Julita esteja certa, não acho, mas então acho por causa do site hoje, que não valoriza esse conteúdo para ele. Mas nessa nova versão, talvez a gente Talvez consiga destacando esse esse público que talvez esteja falhando. Né? A parte que a gente trata, essa parte aí, é a parte dos estudos. Tem estudos primários, secundários, sabe assim? É lá que a gente coloca as estratégias para os profissionais da saúde, inclusive guias e protocolos, né? Então, infelizmente, é só desse jeito que a gente consegue destacar essa informação para ele, mas se um profissional da saúde não sente que não precisa consultar a Lilacs, eu acho bastante problemático, mas bastante mesmo. É um erro nosso. É um erro nosso. Porque o gestor de saúde pública e o médico, o enfermeiro, ou sei lá eu quem, que não vai procurar uma guia atualizada dentro da Lilacs, então, onde que ele vai buscar? Bom, pessoal, esse aqui foi o Na BVS geral, o Sul. Eu acho que ele realmente não vai especificamente para a Lilacs. Não estou falando, pode ser uma inferência, a gente pode até fazer uma pesquisa. Mas se na BVS geral ele tem um acesso a tudo, incluindo a Lilacs, para ele ir especificamente para a Lilacs, eu acho bastante difícil. O Mas você vê pesquisador que não, esse é um porque o erro de pesquisador ele discurso vai porque ele nosso? fala assim, Não, mas eu não sei isso, eu acho que a gente precisaria saber. Eu penso que é um erro de discurso da nossa própria parte, porque onde estão registradas os guias e protocolos? Onde estão registrados os planos de saúde dos países? Deveria estar na Lilacs. Ô, Su, nesse caso, então, eu manteria aqui como um público, já que é isso que você está comentando, né? Você tem esse material na Lilacs, talvez ele não alcance, eu não via mesmo com esse olhar, então talvez, não sei se hoje está alcançando esse público, mas se realmente é um material dedicado a esse público, eu acho que a gente pode mantê-lo aí como usuário do portal, e a gente trabalhar depois o portal para que esse usuário também encontre de maneira fácil esse material que você está comentando, sabe? Direcionando também, né? Eu acho que a gente pode direcionar
o profissional da saúde dentro do portal para encontrar esse material, e aí depois a gente trabalhar com divulgação, enfim, para que ele chegue aqui, para que ele entenda isso, né, mudar o nosso discurso, como você falou, né, da gente apresentar o portal da Lilacs também como um portal que possui esse material para esse público-alvo, né? Então, eu Sim. manteria aqui, né, considerando isso que você está comentando agora, e aí quando a gente for trabalhar o conteúdo do portal, a gente voltar para cá, sabe? Olhar, não, a gente tem que trabalhar pensando nesses públicos aqui. Sabe uma coisa que eu vejo assim? O fato de a gente confundir BVS com base de dados faz com que todo mundo confunda. Então, assim, a documentação se registra em bases de dados, né? Então, se a gente falar, vai pesquisar na BVS, tudo bem, o BVS é um portal e uma interface de busca que integra a base de dados. Agora, o conteúdo, o protocolo, ele está registrado na Lilacs e também deveria estar na base nacional, né? Mas ele tem que estar na Lilacs, porque em outras plataformas, o que vai ser a Lilacs. Então, esse tem que estar na Lilacs, sim. Né? Então, e o usuário tem que entender isso também. Acho que é o conselho nosso que tem que ficar. A gente tem que trabalhar melhor isso aí. Tá bom? O coordenador, ele precisa destacar ou ele entra como uma rede também? A gente tem material específico para coordenador. E não seria bom nem o editor e nem o bibliotecário do centro cooperante mexer nessa documentação, porque formulário, por exemplo, nem sei se a gente vai continuar com esses formulários, mas hoje a gente tem formulário específico para coordenador. E o editor e o bibliotecário não deveriam preencher esses formulários. Seguinte. Na verdade, Márcio, eu acho até que para o coordenador o melhor modo seria a gente ter uma área exclusiva para eles. Porque aí a gente pode abrir as portas para o coordenador, sabe? Assim, hoje em dia a gente não coloca nome de usuário, a gente não coloca nada, porque fica público, né? Mas se assim, o coordenador tem uma necessidade de gerir sua rede, saber qual bibliotecário está atuando, qual não está, que a gente não pode colocar no portal porque ele é público, mas se a gente tivesse uma área fechada para coordenador, aí seria o melhor dos cenários. Uma área restrita, não sei se não. É. Mas aí a gente tem no site da Liga, tem que ter um outro produto ou outra coisa. Tô comentando, Não, mas assim, é mais só que possível. Não, mas acho que é uma discussão fora do site Linux. Nem que o Linux tenha um acesso depois para esse novo produto. Colocar assim, ele é Linux, mas ele está escondido. Então, não é essa discussão do momento. Não estou falando no sentido de barrar. Estou falando no sentido, não vai resolver o nosso problema do site. Porque ele tem que ficar escondido. Aí a gente pode conversar com isso. Mas se a gente tivesse necessidade, seria possível, no segundo momento, implantar? Eu acho que sim. Eu vou deixar ele aqui sem essa estrelinha, porque isso aqui a gente concordou, todo mundo concordou que tem que ter, né? E isso aqui eles vão, de alguma forma, destacar para a gente lá no site. Mas Mas também aí se tudo que a gente for, já fez para o coordenador, a gente vai perder? Não. mas também se Eles for, não precisam de home, só tem destaque. Ah. Até porque a gente não sabe como vai ser a nova arquitetura, ele está montando. Então, de repente, a gente em algum momento fala, eu crio um banner onde ele entra para essa área do coordenador. Mas não precisa ter destaque, até porque não é para todo mundo. Por que vai ter um site com vários? Como que eu vou destacar um? Tá. Aí, então, ele não está oculto, ele não está excluído, ele não é principal. Tá? Mas ele vai ter um linkinho lá para ele acessar a partir do site, Pode né? fazer, Tá. Senão ele não vai conseguir chegar lá, porque tem uma coisa que coordenador, bom, qualquer um, né? É perdido. Então, e se ele entrar na rede, o coordenador, você não acha que cabe? Porque lá a gente está especificando editor, bibliotecário, sem essa questão de ele entrar num ambiente fechado. Ele não caberia entrar na rede, o coordenador? Ele é na rede, sim. Então, eu acho que teria 3 ramificações essa rede. Ele é da rede. Ele não ficaria separado. É. Então, chegou a essa conclusão de moldar aqui, tá? Esse daqui é o único que eu vou conversar com, pode passar para eles lá, você participa comigo, que ó, ele não tem o mesmo destaque dos outros dois, mas ele tem que ter acesso também a tudo. Tudo bem? Posso avançar para o próximo ponto? Gente, eu achei que 10 minutos foi muito pouco, mas é assim mesmo, eu quero ter discussão para a gente poder evoluir, tá? Vamos lá. O segundo ponto que eu coloquei é se vale a pena parar para fazer uma nova marca da Linux. O X-File foi feito uma nova marca, pelo jeito que gostou do logo. Esse
esse momento de repensar talvez seja de momento, até porque vai fazer um aniversário, cabe a gente pensar nisso agora? Sim? Eu acho que sim. Existe alguma coisa, existe um motivo do ícone da Linux hoje? Por que ele é daquele jeito? Quem sabe é o Júlio, porque foi ele que criou. Eu falar, não acompanhei, não acompanhei. A gente não era dessa época. Bom, eu não era, né? Quando eu cheguei já existia desse jeito. Ele se apresentaria se fosse um ícone. O que representa? Se fosse um ícone, esquece esse ícone que a gente tem hoje. Que nem, por exemplo, do DeX, aquele monte de bolinhas, significa o quê? Que as coisas estão em hierarquias conectadas, né? Tem vários conceitos ali, eu expliquei isso, né? Porque o DeX, ele tem as cores ali, por exemplo, dessa parte biológica. Então, ele tem uma questão também de... São tons de verde que tem lá. Então, são amadurecimento, então as coisas estão ficando mais maduras. Ele tem aquelas bolinhas porque é uma coisa conectada à outra, a árvore hierárquica do DeX. Então, ele tem um motivo daquele logo existir daquele jeito. O Linux tem alguma coisa que chega nesse ponto para que eu possa criar ou solicitar que o consultor me ajude? Talvez a questão da qualidade, a diferenciação da marca, é alguma coisa por isso. Faz a pergunta de novo. Se existe algum ícone que represente... Ícone. Um ícone. Por exemplo, se eu falo do mouse, eu posso fazer um ícone que pareça com o mouse. Você vai entender. No computador, você vai ter um ícone que parece com o computador. Vai fazer um jornal, tem um ícone que parece com o jornal. Tem alguma coisa que fala que há uma base de dados que representaria o ícone. Sei. Mas eu olho para aquilo lá e não me diz nada. Estou na parede aqui, tá, gente? Símbolo da Linux. Ele não me diz nada. Eu sei que é da Linux, mas para quem não conhece a Linux, não diz nada. Porque eu vou dizer assim, eu não desgosto desse ícone aqui, tá? Eu acho que ele já está tão consolidado que eu não desgosto. Estou dizendo, não acho ele feio, eu acho ele desatualizado, né? Por isso que eu acho que é importante um redesign da marca. Então, mas se é importante manter o ícone dele, a gente pode reestilizar ele, já com um traço mais fino, talvez mexer nas curvas, talvez talvez alguma brincadeira com cor, não sei. Se ele não representa nada, manter ele só pela tradição também, né? A tradição diz que esse é o... Então, tudo bem também, não tem problema com isso, né? Mas é uma discussão que a gente está colocando aqui. Por exemplo, o Dex eu acho diferente já. O Dex eu já não gostava muito da marca, porque eu achava que aquilo me lembrava coisa perigosa. Sabe, assim, aquele... Por isso eu nunca gostei. O da Linux me lembra um pouco essa questão, assim, é uma flor... Mas a flor é só um dos aspectos, né? Porque a Linux é uma flor. Mas o principal é que a Linux é uma base de dados e ela tem literatura científica e técnica. E ela tem rede. Então, sempre que eu penso na Linux, eu penso sempre em conexões, eu penso em visibilidade, tá? Mas, assim, por isso que eu falo assim, eu não sei se tem um ícone que representa isso. Eu acho que livro não representa, por exemplo, tá? Então, para mim, livro não é ícone para representar a Linux. Mas, assim, esses conceitos que eu te falei. É uma rede, é literatura científica e técnica, sim, é produção científica, é visibilidade, é pesquisa científica. É dados, é qualidade, porque a gente fala da metodologia. Integridade, confiabilidade, são vários aspectos, mas eu não posso dizer assim que tem um... É só são rede representa. Por que não fazer aquele símbolo com as redes montando aí? Não sei. Essa discussão é para isso. Quando sair dessa etapa aqui, eu vou tentar planejar alguma coisa para falar, bem, eu podia estilizar dessa forma. É isso que eu estou tentando montar. Eu não sei, a Angélica tem uma memória melhor que a minha. Angélica, você lembra uma vez a Juliana Reis falou sobre o que significava Linux? Não sei se você lembra. De cabeça eu não me lembro, mas eu posso procurar. Porque eu lembro que ela fez um estudo sobre esse termo Linux, mas... Foi. Ainda assim. Que para ela a gente representa bem, porque ela onde ela vê o Linux sempre uma rede. Sabe o que me lembra Linux? Grafo. Grafo.
Sabe aquele gráfico de autor e coautor? Isso me lembra a Lilacs também. Produção científica, isso para mim é assim, a minha, é o meu desejo, meu desejo assim de, para mim, grafos de autoria, coautoria, sabe aquela concentração? Isso para mim representa a Lilacs demais, tá? E essa cor, né? Eu gosto de lilás e também laranja. Laranja e roxo, para mim, representa lilás. Laranja pela América Latina e roxo por causa do lilás mesmo. Tem um outro ponto na marca ali, mas vocês devem avaliar. Sei lá, a fonte tinha que representar mais tecnologia, ou então representar mais tradição. Essas coisas também, a gente discutir uma fonte, uma coisa é importante. Falante, né? Gente, é só jogar informação, tá? Eu tô gravando, eu vou assistir, eu vou compartilhar para isso mesmo. Vocês online também podem falar. Vocês trabalham com isso todo dia, né? Então, assim, vocês têm mais propriedade de falar do que eu. É vocês que falam com as pessoas, é vocês que acordam e fazem o trabalho da Bíblia que isso acontecer, né? Eu gosto de letras assim mais clean e simples, tá? Simples. Visualmente. Mas eu não gosto de coisa muito rebuscada, muito cheia de serifa, essas coisas para mim é coisa antiga. Embora a Lila esteja Embora tenha um aspecto de memória, eu achei bonito quando o Chico Lano falou que a Bedenf era, como é que é, o patrimônio, né? É para memória e patrimônio da enfermagem. Eu achei bonito, sabe assim? Eu até acho que a Lila tem esse negócio de patrimônio, de memória e tudo mais. Mas para mim a Lilacs é mais moderna do que memória. E ela tem que estar atualizada. Então, assim, uma Lilacs desatualizada para mim não serve. Ela tem que ser uma Lilacs atual e moderna que está acompanhando todos os desenvolvimentos. Não só desenvolvimento, ela está carregando a América Latina. Olha, eu sei, sou exagerada, né? Mas eu acho que o papel da Lilacs é levar a América Latina junto. Opinião online para acrescentar? Não. Queria falar. A Jo, Pode falar, Ju. Não tenho nada a complementar. Eu tô repensando aí nessa questão de um redesenho, assim, da necessidade, sabe? Quanto isso. Porque eu acho que impacta também naquilo que a Sueli estava falando da divulgação, né? Quanto que a gente vai vender depois, vender, entre aspas. A nova marca da Lilacs, né? O novo portal. Ela não precisa lançar agora, mas se ela nascer nessa discussão, para o aniversário dela, que é um momento importante, ela pode surgir. Mas a identidade do site tem que acompanhar um pouco isso também. sim. Sabe? Então, seria muito trabalhoso deixar eles fazerem desse jeito, e depois a gente ter um outro conceito de marca, né? Então, se eu puder caminhar isso como uma referência, para não se trava nesse logo, já é uma dica para ele, a gente quer que fique uma característica que pode ser alterada, né? Então, eu acho que ela pode ser um momento de lançamento, pode ser no dia do aniversário, fazer um evento e lança o logo, né? Por exemplo, o Dex Spider, ele é um produto do Dex, só que ele vai usar o logo novo já, né? E o Dex ainda não está usando. Então, tem isso também. Então, a gente está, por exemplo, o Mural já está com o logo novo do Dex. Então, em algum momento isso vai ser lançado geral. O Mural é interno, né? O site do Dex não está atual. E realmente, quando trocar, as pessoas vão se localizar. Por isso que é necessário fazer um lançamento também disso, fazer notícias. Eu acho que é uma boa hora, porque é um marco, né? 40, né? 40 anos é um marco importante, então é mais que maturidade, né? É mais que. A vida começa aos 40. É mais que é, né? Começa a despencar. Não, pelo amor de Deus, não pode Não, ser. 10, 20, 30. e 40. Lilacs repaginada nos 40, pera lá. Pessoal, então, eu vou deixar Lilacs autônoma, independente, assim, livre.
É. Ué. Vou deixar isso aqui para estudo, porque eu vou tentar realmente propor algumas ideias de marca nova, tá bom? E Lilacs para mim é mulher, viu? É. Sempre foi. Tem gente que fala o Lilacs, mas Eu não para mim, consigo falar o Lilacs sempre foi uma marca feminina. É, a Lilacs, a base de dados Lilacs. É. Perfeito. Vamos mais rápido. Vamos agora na parte que mais dói aí, que é saber se dá para inserir coisas novas e remover, né? Dentro do que nós temos hoje, é possível pensar em colocar alguma coisa nova? Ou somente uma repaginada, um conceito? Vocês sentiram falta de alguma coisa? Poxa, a Lilacs não tem isso que existe em outro ferramenta. A Lilacs não tem esse recurso que a gente tem trabalhado. Então, a gente viu em algum lugar, você já parou de pensar o que poderia ter na Lilacs? Não tem? Não, você fala no portal, né? Eu confesso que tive pouco tempo, não tive tempo, na verdade, de entrar em outros sites, não, recentemente. Não quer dizer também que não vai poder entrar em tudo, né? Mas já avançar com isso seria uma coisa que a gente trabalhando, né? Amadurecer. Até a entrega dele, talvez esteja forte para a gente, né? Então, se isso não funcionar hoje, fica como um desafio aí para vocês que estão se reunindo falando das coisas. Passar isso para mim depois. Ô, Marcos, a gente pensou isso aqui, será que a gente consegue colocar? Eu discuto lá. A Jo está com a mão levantada. Vou falar. Eu acho que aqui entraria um pouco essa questão que você comentou antes, Su, desse material que deveria ser para o coordenador, sabe? Ainda que fechado, né? Algo assim, para se discutir, mas pensando em novo recurso, é um recurso que não tem hoje, né? Que é enfim, esse material que você comentou para o coordenador. Eu acho também, eu não sei se já tem, se tiver, vocês me corrijam. Essa parte da contribuição, sabe? Acho que tinha que estar claro no portal da Lilacs, nessa parte, pensando na rede, né? Pensando nos países, nos bibliotecários, talvez nos editores também, a contribuição, os dados de contribuição. Não sei se isso já tem, assim, de uma maneira... Já na home? Não, é só na home? Tá! Mas então já tem, não tem? Infometria. As infometrias já tem. É na parte de baixo. Então tá. Então esquece. Então é só essa parte aí do coordenador. Vai até lá embaixo e Não está num lugar muito. Ou com uma navegação mais amigável, né? Então, acho que a infometria não deixa tão claro, sabe? Também acho. poderia melhorar e aumentar aquela infometria também. Está transmissível, porque não só na tela embaixo, eu acho. A Rose está com a mão levantada. Eu sempre vou olhando para o usuário, né, gente? Eu acho que a questão da pesquisa como fonte de informação, quem sabe a gente não conseguiria desenvolver no portal uma interface, desenvolvimento, né? Mas promover, né, uma carinha diferente para uma busca, sabe? Mais específica, né? Envolve um pouco de desenvolvimento também, né? Mas assim, por exemplo, algum recurso que não está lá no regional, que seria a Lilacs, né? Que a gente já pensou em entrar na Lilacs para fazer. Então, não sei se é ainda o momento de falar se o desenho prevê isso, né? Mas só para fechar. Você está falando de uma pesquisa dentro do site Lilacs ou que puxa para o IAX? Recurso do IAX, mas com uma interface dentro da Lilacs, né? Sabe como a gente tem interface de busca avançada? Alguma coisa que seja da Lilacs, que não é que por trás a gente vai pôr recuperação por link, etc. e tal, mas que seja específico da Lilacs como uma segunda página do portal, mas que não implique tanto em desenvolvimento. Acho que talvez eu precise pensar um pouquinho nisso, assim, como trazer isso. Seria uma segunda página com facilidade de recurso de busca, mas que não implique em desenvolvimento, que o desenho traga isso também, sabe?
Eu tenho uns pensamentos, não sei se isso tem a ver muito com o que a Rose falou, tá? Mas, assim, eu gostaria que o site da Lilacs, o portal da Lilacs, já trouxesse o conteúdo dentro da própria Lilacs. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, assim, coleções temáticas. Ao invés de eu ficar rodando estratégia, sabe assim? Aí eu quero saber tudo que tem, qual que é a literatura que tem da Colômbia. Então, teria a literatura da Colômbia inteira lá, porque a gente tem essa produção dentro da Lilacs. Ah, não, mas isso aí teria para todos os países. Mas aí não precisa ser tipo uma página de país, sim, tá? É parecido com uma página de país, sim. Né? Tem uma introduçãozinha, tem ali os dados sobre a contribuição dessa características dessa produção científica e técnica, e logo abaixo já vem os principais tipos de conteúdos que a gente tem lá. Por exemplo, um Plano Nacional de Saúde. Está logo lá destacado no início da página, sabe assim? Que mais? Protocolos atuais, sei lá, eu estou só pensando, mas assim, eu penso que esses conteúdos Lu, que já estão na Lilacs poderiam ser desenvolvidas como conteúdo de coleções. Então, teria as coleções por país, mas também algumas coleções temáticas. E por tipos de documentos também. Eu não queria que fosse simplesmente estratégia de busca. Eu estou falando isso simplesmente, não é para desmerecer, não. A questão, para mim, da estratégia de busca é, primeiro, que a primeira coisa que acontece quando a gente faz isso é que a gente sai do site da Lilacs. E a então, Su, segunda eu acho que é que aí, a gente tem uma recuperação super lenta. Então, deixa são eu esses falar, aspectos que eu queria que o site, o conteúdo viesse já embedado dentro do portal. Então, você está navegando, você quer saber o que tem sobre a Colômbia, faz de conta? Já tem um textinho, já tem aqui as características da produção científica, com mapinha, com grafinha, que seja. Já tem os principais documentos ali de políticas de saúde e embaixo viria aí, sei lá, uma lista, sei lá, é algo assim, sabe, de recursos que existe dentro do site. Se vocês me pensam, eu detesto esse negócio de sair para o IAX e fazer aquelas pesquisas que, primeiro, que não entra, segundo, que demora, e aquelas coisas todas que a gente já sabe. É uma Então, coisa específica da Su, Lilacs, a pesquisa. isso é instanciamento, né? Precisaria instanciar a Lilacs para fazer isso. E ter essa, se a gente conseguir isso, que é fora disso que a gente está fazendo agora, a representação da pesquisa no portal pode ser bem diferente mesmo, né? No desenvolvimento desse novo portal. Mas para isso a gente precisa de instanciamento, instanciar a Lilacs. Se não fizer isso, a gente não para consegue. mim, o portal da Lilacs, ela tem conteúdo, ela não tem conteúdo da Lilacs, ela destaca o conteúdo que tem dentro da base de dados. Então, por exemplo, Fiocruz. A gente tem aí, sei lá, 20 centros da Fiocruz, mas eu não tenho uma página que traga esse resumo do que tem da Fiocruz, mas a gente tem todas as informações para trazer esse conteúdo para cá, destacar no portal. Eu quero vender um relatório, que falo vender, mas assim, é para as pessoas verem valor, tá? Qual que é o valor de você estar dentro da Lilas, né? Então, para você ver valor, você tem, além de uma lista de referências, você tem aqui a análise dessa produção. Quem são os principais autores? Quem são os principais institutos? Quais são os principais temas que estão sendo discutidos ou publicados, sabe assim? Eu acho que tudo isso devia ser conteúdo, tá, do site da Linux. Na minha opinião, o usuário, e aí sim vale a pena trabalhar para o usuário, porque para mim o usuário tem esse tipo de interesse. Ele não quer uma lista de referências. Ele quer um relatório sobre a Fiocruz, ele quer um relatório sobre a Colômbia, o Brasil, ela quer um relatório sobre o que tem sobre Covid, independente do né? Porque essa informação a gente conseguiria gerar, porque a gente tem essa informação dentro da base de dados. Mas pelo fato da gente não conseguir manejar, embedar, mostrar do jeito automático que tem que ser, a gente nunca conseguiu fazer isso. Mesmo as infometrias, eu estou fazendo um estudozinho, e o pessoal fala assim, mas as infometrias do jeito que estão, elas estão muito escondidas, ela devia ser um subportal, eu concordo, ela devia ser um subportal, porque a hora que a gente começar a fazer as infometrias como a gente deveria fazer, ela vira um subportal com certeza, porque tem muito conteúdo lá dentro e que a gente não minera, não vai lá e transforma em ouro, entendeu? A Jô tá com a mão levantada, desculpa, Jô.
Não, sou tranquila, acho que tem que seguir com as discussões mesmo. Eu ia comentar 2 pontos que eu sinto falta hoje também aqui no portal da Lilacs, né? Pensando nos recursos. É essa questão do Lilacs Plus, porque hoje, no portal da forma como ele tá, a gente não sabe o que que é o Lilacs, nem aparece, né? Com exceção da pesquisa, ou eu tô navegando muito errado, gente, mas assim, que eu vejo, com exceção Parece da... só lá no izinho, né? Na informação, lá na pesquisa, eu acho. Mas na pesquisa já, né? É. Então, regional tem uma informação, mas não está por se tem. Hã? Sim, não tem, sim, não tem. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda, acho que pelo fato de onde a gente está agora com Lilacs Plus, para mim, Lilacs Plus ainda é só interface de pesquisa. Ela não tem a ver com a Lilacs efetivamente, porque a gente... eu acho que vai ter que pôr, porque a gente coloca, vai ter que pôr. Mas, assim, do jeito que ela tá, ela não é Lilacs do jeito que ela deveria ser, né? Mas assim, o que que é a Lilacs Plus, sabe? Eu entrando pelo portal da Lilacs, eu não sei o que que é. Porque a gente não tem hoje uma referência sobre só o na que é Lilacs pesquisa. Plus. Tem que estar assim, É. porque carrega o nome, né? Aham. Então, isso Tá. não pode ser. Isso é só a parte lá. E, Teria isso acho mais complicado. além dessa questão de eu não saber, né? Entrando pela home do portal da Lilacs, eu não sei nem que existe, né? Porque a gente não faz uma menção hoje ao Lilacs Plus. E quando a gente vai para a pesquisa, aí também já me gera essa confusão, porque quando eu entro lá na pesquisa, ele dá as 2 opções, coleção Lilacs Plus ou coleção completa da BVS. E aonde que eu vejo o Lilacs só? Eu não vejo, né? Como usuário, aí pode ser usuário final, pesquisador. Pergunta. Se eu vou fazer uma instância de BS em Colômbia, eu crio uma instância do IAX para Colômbia. Caberia uma instância do IAX para Linux mesmo só? Ou não? Ou eu vou brigar com o meu mesmo produto? É uma pergunta, tá? Estou brigando, tipo, o portal regional e o Linux com a mesma base. Só que em nenhum momento lá tem o Linux, tá? Tem o Linux Plus agora, mas nunca teve. Seria o caso de ter uma instância da BVS para Linux? É uma pergunta, tá? Na verdade, a gente sempre pediu, mas Tem que ter, eu acho. nunca foi uma... Sei, sim, da Linux. Assim, sempre foi uma solicitação nossa. A única questão é que nunca foi aceito nos outros níveis. Mas eu acho que esse ponto, Su, a gente pode também discutir nessa reunião que eu marquei amanhã para a gente falar sobre IAX. Tá? Tá. Amanhã Leva é essa feriado. discussão também. Amanhã. Porque no... É feriado. amanhã não, quinta-feira, amanhã. Boa, boa. Eu tô igual o Mori, eu vejo a agenda vazia, acho que pode marcar as coisas, ninguém tá marcando nada. Não, Amanhã mas eu tá não marquei tudo para vazio. amanhã, não, marquei para quinta. É, pessoal, Põe nos novos recursos as coleções Lilacs, e aí as coleções Lilacs têm essas características aí. Eu falei que é país, tipo e tema, e a outra é um subportal, esse é novo, né? Mas é tipo um subportal, desenvolver mais as infometrias e tornar ela tipo um subportal, sabe assim? eu vou terminar, fazer esse pente fino com você. Que esse ponto para não perder todo mundo junto Tá. por causa do tempo, tá bom? Tá bom. Aí você me dá essas informações, eu vou colocar como uma ramificação aqui, para que quando eu passar para ele, vocês vão participar, vocês possam explicar melhor para ele, mas a gente não perca isso de vista. Pessoal, todo mundo tem direito de falar, tá? Quem quiser falar, eu estou aqui para tentar intermediar isso aqui para a gente conseguir avançar. Todo mundo tem voz aqui. E para remover do livro? Tá lá. Márcio, só Oi. para complementar essa questão do Lilacs Plus ali, que foi um ponto também que foi falado bastante naquele encontro do TMGL, né, a questão da transparência. Então, eu acho que a gente precisa ter bem claro também no portal o que que é cada coisa, né? Então, o que que é a Lilacs, né, e o acesso à base Lilacs, né, ela completa, pura ali. O que que é o Lilacs Plus e o acesso a Lilacs Plus, e o que que é essa coleção Lilacs, né? Essas coleções que a Su, né, comentou e que você colocou aí agora. Então, também deixar isso claro no portal, o que que é cada uma dessas coisas e como se acessa cada uma dessas coisas, sabe?
Certo, perfeito. Você me ajuda a passar isso aqui, Eu não anotei, você não quer anotar aí que esse negócio, tema da transparência? Porque tem até essa questão que Qual você acha que eu marco aqui, ou... pode. Eu acho que ele transpassa esses 3 aí, sabe? Se você quiser colocar uma Só chavinha para não também. esquecer, você pode anotar também não é observatório, é Infometrias Lidas, subportal, como subportal. É. Na verdade, esse nome é ruim também, né? Ninguém entende o que que é. Não, Então, a gente tem que achar um novo label para isso daí, viu? Ó, eu sei da questão, a gente vai ficar Tá. tá? Uma parte difícil é a gente abrir mão das coisas, né? Tem alguma coisa na Linux que não funcionou, que eu posso descartar, ou pelo menos escantear um pouco, de falar assim, isso aqui não funcionou. E a gente põe coisas que a gente funciona ou não funciona. Se a gente for puxar o Linux todo, deve ter um link lá que ninguém não clicou, ou só a gente clica. Sim, não sei, dá para saber. Eu acho que sem a estatística, né? Porque assim, quem tem a Mas aí, estatística? vocês não mexem lá que tá muito equipado. Mas, Márcio, Eu falo assim porque a gente, ó, eu sou designer, gente. Eu aprendi que às vezes é importante abrir mão. Às vezes é importante. Eu posso amar uma coisa, mas só eu amo aquilo. Né? Eu sou designer, então eu acostumei. O pessoal fala, muda tal cor? Eu não pergunto às vezes. Por quê? Porque eu amei aquela cor quando eu coloquei, mas outra pessoa não ama. Então, eu decido o que eu vou colocar. É difícil, porque meu coração não quer abrir mão. Mas como designer, eu sei que às vezes tem que fazer isso. E assim, para um site, se eu colocar tudo que eu amo, vai ficar um gigantesco e a pessoa não encontra o que é importante. o site que você está falando tem a ver com a home, né? Geral, do Linux, alguma coisa que eu faço assim, eu exercício do Linux. Mas esse ponto aqui talvez te está dando muito valor e não traz resultado. E eu não estou falando que eu vou excluir, eu estou falando que é um recurso que eu quero talvez remover. Né? Não estou falando que eu vou remover, mas tem coisas que a gente colocou que não funcionou. E vai sei lá. Eu acho que Por tem que exemplo, remover o Twitter da Linux porque a gente parou de alimentar. minha BBS deveria estar aqui na Linux. Uma coisa Isso aí eu acho que tem que retirar. A Verônica falou que podia. Esses números aqui são importantes daqui, de repente tem em que outro lugar seria. Aqui Isso na é Linux não vê importante. isso não. Esse é. Essas caixas. Essa caixa eu acho que tem que apresentar de um jeito diferente. Entendeu? Então, E o espaço do centro eu não tô conferência falando que nunca embaixo vai também. mexer, mas então é por isso que eu tenho que pensar. Isso aqui valeria a pena repensar. Talvez remover não seja a palavra mais correta ali. Mas tem que ser repensado. Ou até mesmo removido. Tá? Então, assim, vou deixar aí, ó. Até zerar, a gente pensar 7 minutos sobre isso. Eu acho que tem que remover o Twitter da Linux, porque a gente. Bom, eu não estou mais atualizando. Então, eu sei que a Angélica de vez em quando atualiza, mas eu acho que ele não tinha que estar no home, pelo menos, sabe assim? Até porque não está funcionando, você viu, né? E quando ele funcionava, ele ficava assim, uma linguiçona, deformava todo o design. Então, era melhor tirar do que manter deformado do jeito que estava. Agora, se vai colocar outra ferramenta de comunicação, aí são outros 500, tá? Mas, assim, o Rede Linux, do jeito que ele é hoje, eu acho que a gente não... Não. Mas eu pensei que eu vou, talvez, alterar. Eu não quero remover alterar, porque talvez seja o lugar. Tem mais algum ponto? Deixa eu comentar sobre essa questão do... Minha BVS. Minha BVS. Esse ponto de remover, eu não sei como é que tá. Eu sei que a Lilacs tem bastante páginas, né? Tem muito conteúdo extra home, né? Eu acho que é um exercício que a gente está fazendo também para o portal da rede de tirar informações assim muito antigas, sabe? Acesse a primeira versão do manual, sei lá, manual ainda do LILDBI, sabe umas coisas, não sei se tem, tá? Mas assim, eu acho que esses materiais muito antigos, eu acho que a gente pode ou excluir, ou assim, deixar muito escondido, sabe? Vai ficar lá numa quinta navegação, assim, quinto clique.
Porque tem muita coisa e a gente percebeu, eu tô comentando isso porque no exercício que eu tô fazendo com a Andrea também do Portal da Rede, tem muitas páginas que tem isso, né? Ainda tem o Direv naquele Direv que a gente tinha antes, sabe? Para acessar informação que estava no Redes ou que estava na Wiki. Então a gente está tirando essas informações muito antigas. Né? Mesmo as capacitações, vídeo de alguma capacitação que a gente já fez uma capacitação nova, acho que a gente pode também tirar, manter só as últimas, ou as mais completas, ou as mais atualizadas, sabe? Então eu tiraria, colocaria aí como uma recomendação remover links e conteúdos antigos. Não estou falando de excluir o passado, o histórico da Lilacs. Eu acho que tem que ter uma parte, talvez, que fale, né? Historicamente da Lilacs, como nasceu, enfim. Mas conteúdos muito antigos, eu acho que a gente pode excluir ou esconder. Não dá visibilidade. Eu sou suspeita porque eu sou usuária desse tipo de conteúdo, né? Mas a primeira página, a gente não tem esses links, né? A gente tem na Não, segunda tá escondido, página. tá escondido. Porque senão a gente vai deixar o site igual. Isso é perigoso também. Não, a segunda página a gente até já falou que está muito poluída, aquela parte de histórico embaixo, então deixar um ícone ligado, alguma coisa assim. Mas A gente colocou um textinho, né, Marida? Porque assim, vou falar assim, por que eu sou usuária desse tipo de coisa? Porque na hora que toda vez que eu chego nessas épocas de aniversário, dali eu novamente procurar os anos, as datas, não sei se é separado, mas tem uns conteúdos dentro da Linux e Mas não dos cabe uma 35. página nova. Caber, cabe, mas Mas aí a gente está alterando o conteúdo. tá. Então, assim, Histórico tem um monte. Mas vale a gente listar elas depois, então. Porque assim, a gente vai fazer o site novo, vai pegar o mesmo conteúdo, deixar lá do mesmo jeito, não dá. A gente pensar, por exemplo, você usa isso daí, por que a gente não faz uma página, uma timeline da história? E sempre que quiser consultar, tem uma página moderna com a timeline. Ao invés de ficar caçando coisas separadas, ó, tudo isso daqui é uma coisa só, uma timeline que conta a história. O que eu tô comentando também nesse sentido, Su, por isso que eu falei assim, a gente não precisa excluir exatamente, né? Mas a gente pode esconder. Então, por exemplo, se a gente entra ali hoje em sessões virtuais da Lilacs, que é uma página secundária. Então, a gente tem as capacitações de 2025 e embaixo a gente tem as capacitações de 2018, de 2017. Né? Então, assim, 2017, ele precisa estar nesse mesmo lugar ou a gente tem que dar destaque para as capacitações de 2025 e depois ter um Veja Mais, e aí vai para um outro lugar mostrando as capacitações antigas, sabe? anteriores, né? Isso acho que cabe. Eu acho tudo bem, é um redesenho de como apresentar, sabe? Assim, não é que precisa estar lá, tá? Eu quero assim, tudo que está sobre as sessões virtuais está aqui, então tá fácil de achar. Então, agora, se eu tenho que ficar, não, agora para eu atualizar esse aqui, ó, eu tenho que trazer do 2025 para o antigo. Aí, mas eu volto ao primeiro exercício. Quem é o usuário dessa navegação? Só você. E eu estou fazendo site não é só para você. É um site geral, então. E que depois dá trabalho para a gente ir lá, arranca daqui, bota em outra página. Mas tem tá bom, mas tá bom. É um exercício que a gente vai fazer, a BBS, sabendo resolvendo isso. Não, na pesquisa, né? Na pesquisa do IAX aparece. Então, é um exercício que vocês vão ter que fazer para a gente alimentar o site também. Tá? Tá bom. Eu vou compartilhar com vocês depois isso daqui. Pessoal, mais algum ponto dessa parte aqui, senão eu vou dar uma paradinha, só tomar uma água e já volto. E a gente vai para a parte de montar uma estrutura de home, o que a gente tem de menu ou de coisas que vocês quiserem lá. Tudo bem? Tá. Quanto? 10 minutinhos? Porque aí as meninas também saem que estão lá. Pessoal, tem homem também. Reunião de meia, né, Su? Tá bom, obrigada. Pessoal, vou dar 10 minutos aqui e já volto, tá bom? A gente vai conversar. 10 minutos de intervalo para todo mundo. Isso. Eles ficam lá, né?
Tem um cafezinho aí? Que bom que deu para fazer também online, Márcio. Eu estava preocupada que você tinha pedido presencial. E tinha um monte de gente que não ia poder É, eu ia presencial. fazer famoso, É. sim, mas como assim, tá gravado, pelo menos que eu mando para eles e
Tô gostando da dinâmica também, Marcia. Eu também achei Eu bem. preciso aprender a usar o Figma, porque eu já tentei usar uma vez numa capacitação e não dei conta. Eu preciso aprender a usar um pouco mais. Eu aprendi, tá? Também, né? Eu tinha aprendido muito importante. Então, eu até achei ele fácil, mas Fazer uma sabe como é que é o meu negócio, né? Assim, fazer ao vivo, aí você pode. eu tentei fazer aí, mas não deu, não. Aí eu fui no Flipchart mesmo. Aí, que nem eu vou fazer online, né? Ó, já Já ajuda, né? esse versículo. Tá bem legal, né? Fica. Só, então, estou retomando aqui, eu vou fazer uma olhada, sessão por sessão da home. Agora a gente vai fazer só sessão, só home, tá? E o menu. Então, eu vou passar ela por inteiro para a gente analisar completo. Tá? Então, o site dividido em partes. Refere. É, tá aqui, ó. Tem aqui, então, o header do site da Linux, não? Cabeçalho dele, né? O ícone da BVS, o logotipo da Linux, o logotipo da BVS, os idiomas, tá? Que eu sei que o design que a gente está montando vai ter que ter. Os idiomas vai permanecer, talvez um pouco mais discreto. Então, talvez só o idioma que seja selecionado tenha uma cor, e os outros fiquem mais apagadinho, tá? Isso vai ter que ter. O logo da BVS, da VLM, não vai ficar mais aqui. Vai ficar no rodapé, como é no site da Portal Regional hoje. Tá? Então, sai daqui para baixo. Esses dois eu não sei. Acho que tem que manter junto mesmo, né? Tem na forma, né? A Linux precisa estar, o BVS tá. Não sei. Eu acho Precisa? eu acho que então, não tem A Linux é uma das fontes da BPS, mas ela vive sozinha também, então eu não sei. porque no Não site tenho da, resposta. site da Dex é assim, aqui assim. Eu tenho que só tirar uma dúvida, mas acho que a gente vai manter isso aqui mesmo. É padrão. Tá. O menu, eu tirei um print do menu aqui. Eu acho esse menu muito ruim. Tá? Ele não é responsivo, ele não é bonito. Ele talvez fosse interessante no momento que lançou, pela quantidade de informação que ele tinha para ser inserido. Mas eu não repetiria isso daqui. Eu deixaria uma outra página. Então, se a pessoa quiser, por exemplo, acessar a rede, ela clicou em rede e viu uma página da rede, onde vai ter tudo isso, ela pode navegar por lá. Eu acho Polui melhor muito, mudar. né? Polui É muito bem isso. poluído. Muita informação que não é específica numa Eu página acho que a pessoa se principal. perde, né? Sim. Se perde de tanta informação, ela se perde. Acho que é o Widget chama? Isso. O Widget também tem problema, porque o Hamilton já atualizou isso aí umas 3 vezes. É. Então não funciona bem. Se puder Não. substituir, é bom. Então, por esse menu. É. A busca, a gente vai mudar a ideia aqui que a gente está colocando agora. A busca, a ideia é você apresentar um caminho para a pessoa. Então, ao invés de ter isso daqui, vai estar tipo, pesquisa, documentos, da Linux, então essa frase vai ser montada, vai ter a busca aqui. Essa informação que tem no slide aqui é uma pergunta. Tá? Deixa eu só te fazer uma pergunta sobre a caixa. É. Eu achei legal a sugestão da menina lá, Monique. Ter o flexinho para... Quer pesquisar título de revista? Sabe assim? Sabe, você viu, né? Que ela mostrou? Eu achei legal aqui. Isso eu não te garanto. Tá? Isso é recurso para colocar por trás, Sussu. Mas eu Sussu, achei super legal. a gente tem que insistir no instanciamento da Linux, tá? Tá bom. Muito. Eu quero. Muito. Aí vamos voltar aqui para os números aqui. São importantes, mas eles não necessariamente têm que estar grudados na busca. E eles precisam estar em cima. É importante? Uma pergunta, tá? Não estou criticando, não, estou perguntando mesmo. Eu acho que dá uma boa visão do que tem na Linux. Geral. Também. Sobre interessante. É, É bem atualizado Mas isso a aqui? gente poderia, Sim, toda semana. vai ficar pausa aqui em cima e explicar o que é cada um. Pode. Na verdade, cada um deles é um link, sabia? E ninguém sabe. Essa questão que eu chamei de destaques aqui, ela tem esse também muito ruim. Então, Eu acho bem ruim também. Isso precisa mudar, viu, Sueli? Isso precisa na home.
Uma pergunta. Isso precisa mudar, Eu tirar, acho na que verdade, sim, né? e criar. Se a gente vai criar recurso, a gente pensa o recurso com esse conteúdo, mas não desse jeito que está aí. Eu acho que isso pode sair a princípio, mesmo porque Não não está sair, certo. né? Isso modificar. Eu acho Não, que isso aí tem a sair, ver com aquelas sair. coleções que eu falei, coleções É, Linux, porque isso aí são as é, tipologias, isso. tipos de Então, documentos que tem. então, isso a gente tem que pensar, né, Uma outra forma. de uma outra forma e não trazer desse jeito na primeira página. E como a gente vai fazer isso? Eu acho que é importante a gente trazer essas questões de tipologia, isso tudo, né, que a gente vai. Esse, por exemplo, é o foco do gestor, né? E do profissional de saúde, mas não desse jeito não, e assim, do jeito que tá, não tá bom. Não. E é horrível para atualizar. Não funciona. Não funciona. Muita informação. É. Tá faltando informação ou tem demais? Eu acho que Eu acho que tá faltando, bom. não. Mas eu acho que Tem que aqui dentro tem bastante. Tem bastante. Mas são os tipos que a gente tem mesmo. Essa sessão. Esse aí é o do ODS 3, são os temáticos. Também, Sueli, também não está adequado com o que a gente tem hoje no portal com pesquisa. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente coloca uma informação aqui, uma na vitrine, uma no Evidize. Então, assim, não tá equivalente. Então, a produção científica e técnica do ODS 3 na Lilacs, não, está indo para tudo. Então, assim, não sei. Então, acho que é repensar também isso, se a Acho que gente precisa vai ter uma deixar nova dessa forma. proposta, né? É, é. Isso até poderia ter, mas com do jeito que está aí, não, né? Teria que estar, vamos dar destaque para um ODS 3, para os ODS 3, tudo bem. Então, vamos trazer todos os recursos, sempre com foco na Lilacs, né? E trazer de forma a equiparar o que tem nas outras fontes de informação, para não trazer um resultado aqui, outro lá e outro acolá. Isso fica inconsistente para o usuário. Eu acho que então, tem a Joanita ver está com com a as mão temáticas levantada. que eu falei, assim. Eu acho que é importante a gente trazer as temáticas, e a única forma que a gente tem de trazer temática aqui é o ODS 3, mas eu até acho que isso seria uma ampliação necessária, né? Para Que eu tenho. o usuário, que para mim é o profissional da saúde, não é? Eu acho que o profissional da saúde, ou um pesquisador temático, por exemplo. Sei lá, alguém que é de atenção primária à saúde, não sei. Alguém que é saúde. É uma estratégia de busca. Esse é feito de quanto? Não, foi feito uma vez só. Olha, essa. Não, vencido não tá porque é estratégia. Não, Mas ele está mas diferente Mas de eu fico outras fontes, pensando, então... assim, pensando nessa questão do usuário, sabe? O usuário que ele está pesquisando o ODS3, ele entraria na Lilacs, porque lá tem um destaque já com filtro para o ODS3, eu não sei, sabe? Não. Eu tiraria essa sessão, da forma como ela está hoje. Eu acho que se a gente quiser criar áreas temáticas, e aí precisaria definir, né, os critérios dessas áreas. Enfim, pode ser por prioridade de pesquisa. Aí cada país também tem a sua prioridade de pesquisa. Pode, não sei, mas só o DS3, assim, eu não deixaria, não. Mas seria interessante também ver se tem uso, né? Tem uso, Su. Você chegou a ver alguma coisa de Eu ia estatística de ver acesso? isso, se a Não gente reparei, não. consegue saber de estatística de acesso desse conteúdo. Não Porque sei, se precisaria ver. tiver uso, talvez assim, a gente pode pensar em deixar, mas se não para eles, tiver. para eles poderem colocar um mapa de calor ali e falar que teve acesso aqui, não teve, talvez essa devolutiva deles no CAP, a gente possa olhar tudo fora. Como é que eu entrego para ele, então? Eu não sei. Não, você consegue exportar isso para a gente. E aí eu consigo dar uma olhada se essa sessão tem acesso ou não. Na hora que eles montar, a gente valida. Ó, isso aqui foi importante no site atual, isso aqui não foi. E aí, de repente, eles conseguem, e até a ordem que isso vai aparecer. Então, que me fala, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar no Google Analytics e entrar por páginas. Eu acho que na home, já na home, tivemos tem clique, vocês estão cadastrando assim. A gente conversa disso. Tá bom, aí você me explica como eu faço? Tá. RCS aqui.
Mas a minha sugestão nesse caso aí é ou a gente tira ou a gente repensa como área ter destaque para áreas temáticas da Lilacs como um todo. O ODS, Tá. né? Sim, sim. Esse espaço do ODS. Tá bom. Esse RSS aqui tá puxando o quê? As últimas publicações que foram registradas. É um RSS comum, né? Nem sei se ele está atualizando, para ser bem sincera. E por que ele estava do lado de Infometria? Por quê? Isso aí, não sei por Esse que a quê. gente está tentando organizar agora, tá vendo? Não faz sentido. É porque era o espaço, acho que tinha. Sobrou, alguém foi lá e botou ali. Falou, não, só cabe aqui. Preencheu o buraquinho. Você nem sabe que tem Infometria. Claro. Se tivesse feito a sessão sozinha, talvez as pessoas tivessem Exatamente. né? Entendi. Então, talvez, caso se pensar, se faz uma sessão de últimas. Ninguém fala aqui, olha, publicações da empresa. Talvez faça uma sessão de últimas publicações da Lilacs, Isso. talvez fique mais claro, ou não, não sei. É. E Infometria separado também, se vincular uma sessão da outra. Porque não faz E sentido. talvez essas últimas publicações, lá junto com pesquisa, talvez, Sueli, lá em cima, a RSS, junto com a pesquisa, essas últimas publicações, que eu acho que tem muito a Onde ver. põe as coisas, eu não sei. É. Essas coisas eu não entendo. É. Então, Faria mais sentido. Faria mais sentido. Mas talvez, não sei, uns cartinhos. Sei lá. Infometria tem que mexer mesmo, a gente Tem. tem uma opção, talvez até no futuro vir um subsite. Sim. Essa parte aqui não. essa era a parte dedicada para a rede. É questão, é proibido, né? Tirar isso aqui, né? Tem que tirar. E essa parte que faça parte. Esse aí estava mandando para o rede, aí como a gente desenvolveu os conteúdos dentro da Lilas, então agora está linkado para os conteúdos da Lilas. Mas acho que entraria, talvez, se houver essa mudança aí, né? Para o coordenador, o editor, né? Poderia entrar lá, né? Estamos com esse perfil, né? No perfil, né? Não deixar na parte. Esse aí já está mandando. O de centro cooperante vai para centro cooperante, o de editor vai para editor, e o de como o coordenador não tinha, ficou assim. Essa é uma sessão para ser melhorada nesse sentido, né? Uhum. De definir o tipo de usuário que vai. Isso. Nesse sentido ali, eu não sei exatamente com qual chapéu que eu estou olhando, talvez com o chapéu de editor, eu sinto falta de ter aí na frente do portal da Lilacs um botão, né, um CTA ali de submeta sua revista, sabe? Então, assim, como que um editor, ele conhece a base de dados, né, tem alguns, por exemplo... Eu não sei se ainda tem, mas do da Qualis Caps lá, que indica também se a revista, né, é indexada na base de dados tal, ela ganha mais ponto. Então, assim, é uma base conhecida, que é usada para validação, inclusive, de revistas. Me corrijam também se eu estiver falando alguma besteira. Mas não seria interessante a gente ter uma entrada fácil, assim, para a pessoa, para a revista se submeter para avaliação? O problema é que é descentralizado, né, Jô? Então, mas na parte do editor tem Mas toda não tem essa que ter? informação, né? Tem uma informação Na dos parte- nossos critérios de como é feito no Brasil. Aí, para os outros países, a gente encaminha para o coordenador nacional. Então, essa informação existe. Agora, Então, mas assim, ela não tá fácil hoje, né? Eu aqui, eu sou editora de uma revista, sei lá, de uma universidade do Acre. não dá para clicar, né? Aí eu entro aqui, eu quero submeter minha revista para avaliação. Onde é que eu entro hoje? Então, No espaço do editor. se você clicar aí no site, aqui Espaço do não dá, editor. ele vai para uma página que a gente construiu o conteúdo para os editores. Então, tem aí do Submeta Sua Revista, tem algumas orientações sobre como se submete uma revista. Então, mas mesmo, ó, entra aí, né, nesse espaço. Tudo bem que a gente vai falar de uma página secundária, mas assim, é muito difícil de achar nessa página secundária esse submeta sua revista. Olha. Indexa seu periódico, é ali, ó. Talvez ele está no mesmo nível, né, assim, das outras informações, né? O que eu sinto falta é de ter realmente já um botão de cara, assim, sabe? Acho que ela diz colocar isso como o primeiro item, talvez. Mas talvez, como essa sessão agora vai falar
usuários ali, talvez ela tenha um espaço para colocar isso direto. Talvez, sei, coloque destaque para cada um dos usuários e pode dar até uma traduçãozinha ali, né? Talvez não seja o botão, mas seja um convite à página específica dele. É onde está destacado lá. Porque eu não sei se ainda chega, né? A Marilda que às vezes recebe mais pergunta de usuário, mas tipo, a gente já recebeu pergunta, às vezes, de um autor de um artigo querendo submeter o artigo, né? Como é que eu submeto o artigo da minha revista aí na BVS? Sim, chega, nós né? temos o FAQ sobre isso também, aí no contato, né? Mas chega sim. Então, assim, eu acho que a revista tinha que ter um itemzinho assim, claro, sabe? De submeta sua. Eu sinto falta disso, assim. Mas fica como uma sugestão de destacar, talvez, ou na página secundária. De repente, fazer uma Isso, introdução encaixa. ao usuário, nessa introdução, quer indexar, quer não sei o quê, não sei o que lá. O editor está lá, clicou, ele vai para a seção do editor, onde está o botão de ação, né, para isso. Tá. Pessoal, essa seção aqui, ó, padrões e funcionalidades. Isso aqui nem link né, olha. É link, sim, para essas instituições. E aí? Os mantém... Tem a ver com a metodologia, né? A metodologia Lilacs, ela tem esses padrões aí, digamos assim, que embutidos na sua essência, digamos assim. Então, por isso que a gente deixa aí destacado. Essa é necessariamente tão importante para estar na home ou seria para algum tipo de usuário específico? Para estar na seção dele, por exemplo. Eu não lembro mais se eu cheguei a colocar na página da metodologia, acho que eu coloquei lá embaixo, na página da metodologia. Não sei se... A gente não... Por exemplo, o que eu vejo muito assim, né? Assim, quais são os parceiros... A gente tem dois tipos de parceria. Dois tipos de parceria. Um que é a nossa rede de cooperação, seja ele editor, centro cooperante biblioteca, ou ainda o coordenador, né? Esses são os parceiros mesmo, do dia a dia. E esses aí dos padrões são aqueles que nos ajudam também a meio que trazer um pouco de confiabilidade e credibilidade, sabe? Aquela coisa assim. E sim, a gente adota ISSN como padrão para os nossos dados. O ICMJE também é um padrão que a gente recomenda CITA. É o que muitas coisas a gente escreve no nosso critério estão dentro do ICMJE. Então, assim, eles são importantes nesse sentido, assim, de uma parceria diferente. Provavelmente eu nem sei se ele sabe se a gente existe, tá? ICMJE, por exemplo. Mas a gente sim bebe dessa água do ICMJE para falar nos critérios da seleção de periódicos, que uma revista tem que ser assim, 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 assim. Tá? Então, por isso que esses padrões, ele tem esse lado, assim, do Lilacs está em cima, digamos assim, em cima desses padrões. Então, a gente adota esses padrões aí. Então, Lilacs não surgiu do nada, não é uma coisa inventada por um bibliotecário doido por aí, sabe assim? Na página de metodologia eles estão, né? todos. Tá como padrões internacionais. Por isso que, assim, eu acho que tem dois aspectos aí, quando a gente pensa em tipos de alianças, assim, né? Alguns, com certeza, sabem que a gente existe, tá? Mas, assim, por exemplo, coloca aí que o AIPMH, que é o que tá, esse zoinho aí, né? Esse símbolo aí do olhinho, é o padrão do AIPMH. Então, assim, a Lilacs, ela adota o AIPMH como formato de intercâmbio, não só esse, mas principalmente esse. E o rodapé eu vou discutir porque ele vai ser alterado mesmo, tá? O padrão que a gente está usando vai usar o TEX. Tudo bem, então eu fiz um apanhado para a gente repensar isso aqui. Então a gente vai ter outra etapa aqui. Então, como eu mostrei para vocês antes, ó, tudo isso daqui, ó, ele sai da Linux. Tem bastante coisa que não fica aqui dentro, né? É verdade. Até mesmo que ele sai, cria uma nova aba. Isso é muito ruim também. A gente vai corrigir nesse sentido. Beleza. Opa. Agora, vou fazer informação de tal aqui. Esse daqui é todo o menu que a gente tem. O sobre eu já deixei aqui como botão, porque a gente, na última reunião com a contraparte, identificou que deveria ser uma página separada. Tá? Então, ó, coloquei aqui todos os menus separados. Verde,
contato, em MBS. O que eu vou tentar fazer com vocês agora? Vou tentar descobrir qual desses elementos eu posso colocar na home, qual desses elementos eu posso colocar também no menu. Então, eu vou passar um por um, se vocês falarem que vai para a home ou vai para o menu, eu vou jogar lá. Tá bom? Vou jogar na home, não quer dizer que ele só tem que estar na home. Ele também pode estar no menu. E às vezes ele pode estar só no menu. Entendeu? Ficou claro, sabe? Antes, Sobre, vamos supor, aquele que está em cima, sobre, né? Esses aqui. É isso. Tá. Ele Ele pode estar aí e... então, por exemplo, sim, a rede, não necessariamente ela tem que estar como menu, como item ela não precisa de uma seção. Mas ela tem que estar no menu, né? Mas essa parte toda talvez não precise estar. Pode ser dentro da página, tá bom? O sobre, por exemplo, isso aqui, ó, não tem uma página sobre, agora vai ter, né? Então, ele não precisa estar na home, pode ser só um menu. Esse daqui, de repente, você fala assim, mas isso aqui poderia ter sei lá, um manual, poderia ter uma seção de ícones de coisas importantes, que a gente quer que vá direto, esteja na home no ícone. Então, de repente, vocês entendem que um desses itens deveria estar na home. Mesmo que fosse um cardzinho, alguma coisa, vocês podem também falar. assim, antes esse menu ele era menor, mas, por exemplo, lista de periódicos, tudo isso já está na home. Excelente. A lista de periódicos, a infometria. Mas como era pouca gente que descia até lá embaixo, então por isso que eu coloquei ele dentro do menu. Ele pode também, tá? Pode também estar dentro do menu e da home ao mesmo tempo. Desde que seja relevante estar lá, tá bom? Não precisa, porque ele está na home e não tem o menu. Não, ele pode estar nos dois lugares. Porque nem todo mundo navega da mesma forma. Até porque eu penso em fazer uma página de mapa do site, onde eu vou listar todos os links principais, só não os posts ou uma subpágina de alguma coisa, mas vai ter até subpáginas vai ter nesse mapa do site, que é uma forma da pessoa conseguir ver a arquitetura total. Bom, vamos lá então. O sobre é home ou ele é menu? Eu acho que é menu. Eu. O que você acha? Menu. Eu acho que ele já é menu hoje em dia, né? Então, Eu acho que é só no menu. apesar de que, nesses montes que tem se falado muito, né, sobre fazer a site mais autoexplicativo. Nisso de ser site auto mais explicativo, parágrafo, bom, pode ser que é só um parágrafo, né? Não, acho que o conversa dele é o menu. Tá? Como pesquisar na base de dados? Ele já tem um link do lado. Ele já está na home e está aí. Esse novo projeto. Acho que tem que ter alguma coisa dessa na home. Mas a gente já tem como pesquisar lá, né? É o mesmo, acho. Vai ser um novo projeto, um novo site. Você diz tirar de lá? Não, eu vou fazer um novo site. Eu vou fazer umas coisas do novo É. site. Eu quero saber Aí é se eu entro na home diferente, ou não. né? Aí é É. diferente, né, Sueli? Mas assim, acho que a gente tem que unificar, porque é igual. Então, os dois lugares? Pode Eu achei replicar. os conteúdos mais utilizados. Isso eu posso garantir com certeza. É. Então, ou a gente embeda, mas a gente não pode ficar com dois conteúdos diferentes. Mas, tá Mas ele não está diferente, né, Rose? Ele é compatível. Ele manda para o mesmo conteúdo de vocês. Ele só tá com o link mais para lá? detalhado. Então, mas Ele então tá não é um pouco igual. diferente. É, Tá um pouco diferente. diferente do... Mas então, Pesquisar, o outro né? também tem que revisar, porque É, os tem que- prefixos, por exemplo, é uma coisa que a gente usa muito, 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 Tem que e aí na hora padronizar. não acha se não for nessa página. O que, Su? Prefixo de busca. Então, mas na home não quer dizer que está tudo explicativo. Às vezes é um chamado para essa nova página. Na home não quer dizer que eu vou aparecer ele todo lá explicado. Não, eu clique. Não, ele vai para a página mesmo. Porque eu não estou trabalhando nessa página ainda. Eu estou trabalhando onde o usuário vai encontrar ela. Qual que é a dúvida aqui? Eu conversei aqui antes de a gente voltar. Às vezes alguém pede uma coisa para a Lila que você não encontra. O que eu faço? E as pessoas que vão me encontrar falam assim, vai lá no Google e procura no Google o conteúdo da Linux. Por quê? Porque não acha no site da Linux.
Então, assim, eu estou tentando É muito evitar isso. difícil. É Eu muito estou tentando difícil. evitar isso. Se a pessoa achou esse conteúdo na home ou no menu, ela tem que encontrar. E é isso que eu quero, esse exercício que eu quero fazer com vocês. Onde eu vou encontrar isso? Vou encontrar na home? Vou encontrar no menu? Eu posso encontrar nos dois lugares. Né? Ó, o como pesquisar, ali do lado da caixa de busca, ele já tem, mas eu acho que ele aparece muito pouco. Mas o que eu acho também é que assim, ele está apontando hoje para uma página secundária que tem vários tutoriais lá. Isso eu não acho que é efetivo também. Então tem como pesquisar na Lilacs, como pesquisar na BVS, tutorial de não sei o quê. Tem que ser um específico para Lilacs, sabe? Ou para esse portal, assim. Porque ter vários. Aí você entra lá como usuário, tem 6 coisas diferentes. Não, tem mais, ó. Tem 3 tutoriais, 2 tutoriais, um guia rápido, tem 2 vídeos, tem um É curso que de isso acesso. tem na BVS, É é o a que tem na mesma coisa. BVS. É a mesma pesquisa, não é específico na Lilacs, mas vai funcionar para, né? A Então, mas eu pesquisa. acho que tem que ser um, sabe? Como usuário, se eu quiser saber como, eu não estou conseguindo pesquisar e eu quero saber, eu não vou ler 7 tutoriais, ou eu vou ficar na dúvida se eu vejo vídeo, se eu vejo um guia rápido, se eu vejo tutorial de como pesquisar na BVS ou de como pesquisar na Lilacs. Eu acho que a gente tinha que ter um único ali, específico para esse portal. Pode ser customizado ou não, mas eu acho que tem que ser específico. É específico para Lila que você fala, né? Exatamente, Mas é. a pesquisa não é a mesma? Como você vai dizer específico A para a pesquisa é a Lilacs? É mesma, a são mesma, recursos gente. diferentes e é o que está replicado no portal Eu não regional. sei. O Então, perfil assim, do usuário é diferente, né? não, eu sei, eu só estou falando que se a gente for adotar o que está no regional, é isso, né? Essa questão, se são vários, não sei o quê, são tipos diferentes de materiais para a pessoa acessar. Agora, sim, eu acho que valeria a pena, sim, a gente fazer uma coisa um pouco mais específica para a Lilacs e dentro dessa especificidade a gente aponta, fala, olha, se você quer assistir vídeos sobre não sei o quê, tem lá no regional, mas um pouquinho mais específico para a base de dados Lilacs pode ser. Só que isso só é justificável se a gente tiver instância Lilacs, senão não, a gente não tem. Tá? Mas A aqui pessoa também. sai daqui e vai para a BVS. Então não adianta nada. Eu estou falando uma coisa que a pessoa vai para a BVS de qualquer jeito, Vai com pesquisar. com todas as outras fontes de informação, além de Lilacs. Então, assim, sim, seria muito legal, e aí eu defendo isso, da gente pensar nisso, pensando, claro, né, se a gente tiver uma página específica para Lilacs, e aí sim trabalhar com vários recursos, inclusive a parte de pesquisa. Seria Uma muito, muito legal. Uma pergunta, Rose, e pessoal também, né? Quando a gente clicava antes nesse pesquisar, ia no pesquisar do regional. Não é confuso para o usuário? Eu estou no site da Lila, que de repente ele foi como pesquisar para outro site, sabe assim? Esse é meu É ponto de vista. confuso. É confuso, Sueli. Eu também Então, acho. Eu também por isso acho. que tinha esse conteúdo aí, sabe assim? Porque assim, você está no site da Lila, que você quer pesquisar, e quando você clica no como pesquisar, você vai para outro site que Você vai tem para a uma BVS. Então, assim, carinha diferente, né? aí você sai da Lilacs, você sai da Lilacs portal, você vai para a BVS, e aí sim, esse conteúdo que está aí de como pesquisar é de BVS. Né? A gente não tem conteúdo de Lilacs, porque não existe um Lilacs como O que tem de para diferente poder aí pesquisar. são os prefixos, acho que tem 2. Eu coloquei o repositório de estratégia de busca, coloquei os prefixos e além desses vídeos, tá? Porque assim, a parte de cima é igual o que é feito no regional, porque a minha intenção. Mas está confuso, então assim, eu acho que a gente precisa pensar, e no sentido de aparecer no portal, eu acho que o local mais específico é perto da caixa de busca e pronto. Não tem que ter outro lugar. Quem vai saber como pesquisar é porque está na caixa de busca. Só talvez dá um pouquinho mais de visibilidade. Só que a gente tem que pensar o que vai mostrar aí, né? Não adianta também mostrar nota técnica, Sueli, a gente tem que ser mais específico. Não, tem que ser um tutorial muito simplificado. Né? Eu acho que tem que ver essa página com calma. Então, Bom, eu acho que fizer para como pesquisar tá ok para mim, porque
A intenção aí foi dar o material que existe sobre como pesquisar. O que eu acho ruim é você sair, você está no site da Linux, você vai como pesquisar, você vai para outro lado, sabe assim? Aí o usuário já se perdeu, né? Onde que é mesmo que eu tenho que pesquisar? Porque você saiu do site da Linux. É isso. Foi por isso que... Su, mas esse ponto, para mim, é fundamental a gente sair com um pedido e com a recomendação de ter, é isso que a Rosa está falando, um instanciamento, sei lá como é que chama isso, para a base Linux. Tem que ter uma pesquisa só na Linux. Eu vou pedir Tá uma bom. arquivo da Linux. O máximo que eu posso fazer e posso formatar dentro de CSS para que fique mais parecido com o novo site quando o site tiver. Como a gente fez com o TMGL. O DHZ tem limitações de formatação, mas alguma coisa dá para aparecer. Então a pessoa vai sair do site da Linux? Vai. Mas ela vai entrar no IAX que se parece com a Linux. Tá? É o máximo que a gente pode chegar nesse momento. Já é um salto também. Tá? Mesmo, né? Se a gente faz para instâncias como TMGL e tudo, qual é a dificuldade de fazer isso para ali? Pois é, Eu é. participei. O produto da casa, Rose. Não é externo. Se todo mundo falar que é assim, eu vou ficar feliz, na verdade, porque esse pedido é antigo. Só, eu vou tentar acelerar um pouquinho, Tá. porque metodologias, guias manuais, armas técnicas. Menu ou home? Menu, né? Menu. Lista de periódicos mensais. Ele já está no menu, Ele já está no Ele já está home, no site, mas ele está escondido atrás do número. daquelas revistas lá. Tá, tem 930 e tantas revistas. são- Tá ali o link. Então ninguém sabe que está lá, por isso eu coloquei no menu. Talvez Eu acho que lá. tem que estar na home também. Por isso que eu falei que É. aí coloca a mãozinha e Isso. as listas de Especifica o que é. Isso. É. Aí tem que estar na home e no menu, né? Não? Depende do lugar onde tiver na home, eu acho. Porque se tiver embaixo, como está hoje em dia, ninguém vai olhar. Tem que estar no menu E também. é uma coisa importante, eu acho, a infometria, né? Então não pode ficar muito lá embaixo. Esse aqui tem uma que é o reunião de capacitação. Mas é infometria de novo. Infometria de novo? Posso perguntar, Omar, você falou que você vai fazer tipo o mapa do site, né? Então, assim, o mapa do site traria esse tipo de coisa, né? Então, Sim. assim, não entraria no menu, entraria no mapa do site. Não, Olha, eu quero mas- infometria. Eu não. acho, eu vejo assim, né? Não, porque assim. Em algumas coisas. O que acontece é que o usuário não se encontra no menu atual. Tem que fazer um menu mais inteligente para ele. É por isso que a gente está fazendo esse exercício. É porque E o aí menu tem- está funcionando como mapa do site também. Isso. Então, vai ter coisas que vão estar no mapa do site lá, alguma subpágina, que vai ser mais completo do que o menu, mas o menu é um caminho para você encontrar outras coisas também. Né? Então, pode ser que o conteúdo esteja dentro da página, mas eu posso, no mapa do site, mostrar que ele está dentro daquela página também. Tá? Tem um Saiba Mais no menu lá também. Então, assim, marco histórico. Que é o- Não, sabe o que tinha lá no Reuniões e Capacitações? Sessões virtuais. Você apagou, né? Estava escrito, era sessões virtuais. Eu entrei aqui para ver. É. Então, a gente... Você vai no menu, né? hoje está no menu. Mas, assim, é um conteúdo que a gente trabalha fortemente. Então, assim, não deveria ter aí o que a gente anda fazendo com a nossa rede Na recentemente? home. Na Na home? home, eu acho que caberia. Porque ninguém sabe, né? A não ser que você seja da nossa rede e receba mensagem nossa. E também no menu. Acho que sim. Eu também. Porque ninguém sabe, a não ser que você esteja dentro dos nossos grupos. Se tiver na home transição, sabe? Precisa. Porque Tem gente que navega direto, né? Sei pode lá. acabar. Eu vou dar uma página para ele, né? Então, não tem problema. Tá. O marco histórico é o site antigo, não precisa estar na home. O Saiba Mais tem marco histórico, tem principais marcos e tem referências sobre a Linux, né? Isso aqui vai para
Menu também. Acho que é menu, né, Su? Vai ensinar. Hoje já está no menu, né? É. Essa parte. É Ali, específico, né? eu não sei se você vai separar depois, Sim, Márcio. eu vou tentar depois separar essas categorias, né? Tipo, o porque menu tem pode virar um algumas. submenu, nesse sentido, né? Porque tem algumas coisas ali que eu acho que cabe no menu embaixo de sobre, né? Tem algumas coisas que eu acho que tem que ir no menu embaixo de metodologia, eu acho que tem que Sim. especificar, É. né? Eu vou tentar dividir aqui primeiro, e aí depois a gente faz uma hierarquia de menu se houver tempo, senão eu compartilho depois no menor para a gente avançar nisso. Bem? Tá bom. Os critérios- sessões virtuais ali, eu só acho que vale a pena ir para home se a gente for naquela proposta de criar um espaço separado pelos tipos de usuário, sabe? Porque as sessões têm um público específico, né, Su? O editor ou é centro cooperante, um dos dois. Então eu acho que vale a E pena a gente coordenador ter, também. se a gente separar Também ali o na coordenador home. também. Os três. Quem é da rede? Quem é da rede. Quem é da rede é importante saber que essas sessões existem. Esses critérios, acho que colocou de várias divisões, né? Então tem divisão aqui de vigência. Vou pagar o título dela, tá? E vou deixar você me falar se esse conteúdo vai para o menu ou para a home. Olha, os que estão linkados aqui estão vigentes, tá? Menu. Eu acho que não precisa ser menu. Critérios Eu eu acho que pode deixaria todos entrar no com uma... menu. Hã? Critérios eu deixaria todos no menu. Eu também. Todos são menus. Rede, Hoje já é menu. Temáticas, menu. todos esses aqui é menu mesmo. Aham. Aham. Eu tiraria manteria critérios lá onde você apagou critérios, Márcio, e só tiraria o termo vigente, porque todos são vigentes, né? Todos são Mas- vigentes. É. Mas mantém no bloco critérios, né? Temáticos. Rede, né? Rede, Tem rede temática, média, cada menu ou Aham. uma página para separar os tipos de redes. Concorda? Pode ser página. Mas aí vai ter um item aí, rede ou não? Vai ter um item menu rede. Tá. Tá? Só que Ô, Su, mas nesse caso das redes, quando a gente clica ali em qualquer um desses itens, ele abre uma página com uma informação muito breve, né? Eu acho que, na verdade, talvez até no sobre, a gente poderia ter um redes embaixo e todas aquelas informações que está cada uma numa página, estar numa página só de uma maneira navegável, sabe? Com um layout mais bonito, mais intuitivo. Porque não tem quase nada de informação, né, nessas páginas. Então não tem nada porque a gente não quer fazer atualização manual. Agora, se ela for uma atualização automática, aí ela vai ter consome arquivo, consome registro. consumir automaticamente os conteúdos que tem no diretório da rede BVS. Que é aquela ideia que você estava falando, né? Porque assim, a gente não tem braço para ficar atualizando isso manualmente. Toda vez que um coordenador pedir atualização, a gente lá atualizar, não dá. Por isso a gente faz isso como link, né? Mas assim, senão a gente não destaca quem são eles e não dá um link fácil para o centro cooperante, ou quem tiver interesse em saber, né? Quem é o coordenador nacional, sei lá, eu da Bolívia. Eu acho que tem que ter um espaço para a rede. Concordo com você que deveria ser de atualização automática também. Mas eu acho que a gente tem que ter uma página, tudo isso. Tudo isso que a gente abre nesse menu, ele deveria compor uma página, sabe? Quando ele vai ali, ó, menu rede, isso daí deveria estar numa página. E aí as navegações ali dentro da página. Você pode consumir isso aqui lá dentro. Né? Porque isso da gente deixar assim é só para não precisar atualizar manualmente, porque senão. E aí, Márcio, dá para a gente melhorar esses conteúdos, desde que a gente saiba que pode fazer isso automaticamente. Se for para fazer manual, aí não adianta.
pede, por exemplo, esse conteúdo aqui, ser um card com a bandeira do país, esses conteúdos já listados dentro desse card. Mas tem que atualizar manualmente? Não, vai ser dizer que tá aqui, só que com card. Ao invés de, por exemplo, se eu chegar na rede de enfermagem, por exemplo, que é esse aqui. Aí tem lá o card da caixinha da enfermagem, com a descrição dela e esses 3 links dela lá. 5 links lá. Aí se ela vai na outra rede do Brasil, tem lá o nome do Brasil, a bandeira, e os 4, porque todos são parecidos, né? Só. Aqui em Brasil tem esse conteúdo. Mas se eu vou aqui em Rio, é o mesmo conteúdo. Se eu tivesse, por exemplo, esse conteúdo aqui, esse card, do lado aqui do Brasil, do lado aqui do outro, do lado aqui do outro, uma página só com todos. Aí a pessoa sabe o que ela quer. Foi isso que eu sugeri. Mas tem gente, então toda essa rede seria um ícone só que teria vários cards, e esse card a pessoa está vendo já o que ela quer. Pra ela não ter que fazer mais um clique. Fica. Mas desculpa. O Da conteúdo, forma como você está falando, ele ainda assim vai dar 3 cliques, né? Porque ele vai clicar no menu para ver a rede, aí vai para a página que tem todos os países lá. certo. Então, ó, cliquei uma vez no menu. Aí depois eu vou lá e clico de novo na página. Vai ter aberto essa página aí, Beleza, que mas- vai estar um monte. Ainda assim são 3 cliques. Tá. Beleza. Estou aqui no livro. Aham. Eu tenho, vou fechar as abas para você ver a computação. Estou aqui na lista, né? Estou aqui na Argentina. Agora estou aqui na lista. Estou aqui no Brasil. Vai estar no mesmo lugar. Você não precisa sair daqui. Ela tá os dois mostrando aqui ao mesmo tempo. Porque por aqui, ó, vou abrir mais um país. Vou abrir outras abas. Ó. Já ficou. Se tiver muita aba, o cara não se encontra mais. Se tiver tudo no mesmo local, ele sabe onde ele está. Ele quer comparar, quer ver, ele está tudo aqui, ó. Todos os países. A sua proposta é tirar o que está hoje, clicando lá no rede, o que está no. Então, sim, Ele sai daqui, sai desse menu. está tudo num lugar só, para que ele consiga ver. Porque ele não vê aqui, por exemplo, quer achar aqui esse centro cooperantes aqui. Ele não tem aqui, ele tem que clicar no país para ele poder encontrar. Então vai virar Na um verdade, card. até acho que essa página existe, viu, Márcio? Página rede. Só que não tem o conteúdo dentro. Conteúdo que eu quero dizer, sendo coordenador nacional, não dá. Ele só tá Só tem a tudo bandeirinha. É. Mas eu vou fazer. Tá bom. Gente, então, deixa eu tentar só fechar. Então, o menu é isso aqui só mesmo, né? E aí, esses outros 2 itens aqui que tem a BBS, acho que tem que sair dali. Tem que sair. E o contato tem que estar. Aquele lá tá cheio de coisa ali, nossa FAQ. Então, eu vou ter que ir lá, só vou reperguntar isso lá. Tá. Assim. Gente, esse foi o exercício que eu queria fazer com vocês. Se alguém tiver mais alguma coisa a acrescentar, vou deixar o menu completo. Mexendo no menu aqui. Márcio, você acertou certinho 2 horas? Louco! Tudo bem? Alguém acrescenta alguma coisa? Vocês online aí? Não. Então, eu agradeço aí a participação Eu de ia- vocês. Márcio, na verdade, eu ia sugerir da gente fazer isso pro portal da rede também. Eu não sabia que você estava fazendo essa atividade pro portal da Lilacs, né? E como a Tá. gente vai desenvolver os dois juntos, e o portal da rede também envolve bastante gente da Bireme, né? Então, Perfeito. acho que valeria a pena a gente fazer uma sessão parecida com essa Daniel. do portal da rede. Acho que foi bem bom. Legal. Marca para mim, então, o horário lá. Só marca as 4, só de se possível presencial. Tá? Tá, a gente pode fazer igual hoje, né? Assim, eu não sei se para vocês aí se perdeu alguma coisa, mas eu acho que Não, foi bom. pra gente foi bom, assim, deu para bom. acompanhar. Então, acho que assim, a gente pode marcar presencial, Eu também, tá? preferencialmente, aí quem não puder, né, entra online também. Perfeito, então. E na semana que vem, se você for marcar, você me fala. Obrigada. Tá bom? Então tá bom. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau. 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 Muito bom. Deu para começar, será? Que bom dar uma limpada nas